Solo Leveling é um anime que está fazendo muito sucesso ultimamente, mas ele está vindo do manhwa, que é basicamente umas histórias em quadrinhos. E é sobre isso que a gente vai falar no dia de hoje, sobre o anime e o manhwa de Solo Leveling. Sejam todos muito bem-vindos ao canal, eu sou o Ark e eu estou aqui com meu parceiro, se apresente aí. Opa, eu sou o Zeus, tudo bem, galera? Galera, a gente vai falar sobre esse tema. No meu caso, eu assisti o anime que está sendo lançado a primeira temporada inteira e a segunda temporada que está sendo lançada. Também li o manhwa quando estava sendo lançado, então talvez tenha alguns erros no que eu vou falar, mas eu dei uma relida em algumas partes. Eu também li um pouco da continuação de Solo Leveling, que é o Solo Leveling Ragnarok. E você, Zeus, o que você consumiu disso daí? Então, desse anime eu já consumi. Foi só a primeira temporada mesmo do anime. E como já tá lançando a segunda, eu consegui acompanhar ali os três primeiros episódios. Mas aí foi só até os três primeiros episódios mesmo. E tô esperando lançar os próximos. Mas eu tenho ali a base só na primeira temporada mesmo. Beleza, então o esquema que a gente vai usar aqui nesse vídeo vai ser como eu tenho mais conhecimento, porque o manhwa ele já acabou e o anime está começando agora, eu vou passar mais informações sobre o manhwa, enquanto o Zeus vai passar mais informações sobre o anime. Qualquer dúvida que ele tiver, eu vou responder baseado no manhwa. Mas antes da gente começar nessa dinâmica, para que todo mundo parte do mesmo princípio, eu vou dar uma explicação breve sobre o que é o solo leveling, beleza? Certo. Solo Leveling é uma obra onde, num mundo normal, que nem o que a gente vive hoje em dia, acaba aparecendo portais. Esses portais, dentro deles, existem monstros. Só que esses portais levam para outra dimensão. Tanto que no caso do Solo Leveling, ele é um Isekai. Esses monstros, eles ficam presos por 7 dias dentro dessas dungeons, que é como é chamado dentro dos portais. Depois de 7 dias, se o boss dentro da dungeon não for derrotado, a dungeon ele meio que quebra e acaba liberando os monstros dentro dela do mundo real, do mundo normal, né? E para combater esses monstros, existem os caçadores, que são basicamente pessoas que adquiriram poderes quando apareceram os portais. Essas pessoas são classificadas entre S, A, B, C, D e E. O rank E é o mais fraco e o rank S é o mais alto. Existe meio que um segredo oculto, vamos dizer assim, nessa escala, porque não se resume a só isso, né? O caçador despertou no rank E, que esse poder ele acontece ao longo da vida, pode despertar a qualquer momento. Se ele desperta no rank E, ele vai continuar o rank E até o final da vida, independente se ele trabalha para isso, se ele se esforça, se ele treina ou não. Só que o nosso protagonista, ele foge um pouco dessa regra, porque ele consegue evoluir conforme o tempo vai passando através de um sistema que apareceu na frente dele. Esse sistema, ele tem um monte de segredos e tal, mas ele é o principal motivo do nosso protagonista, chamado Sung Ji-woo, tornar forte. Esse é o básico, então dá para todo mundo partir desse princípio. Qualquer coisa a mais, imagino que seja spoiler. Então, Deus, tem alguma coisa a comentar sobre isso? Só a ideia é muito boa, realmente algo inovador para um dos animes. Foi algo que você viu que não é em qualquer anime que você vê aquela história. Então, só o Na começo da história verdade, é muito bom. não, na verdade, não é que você não vê muito. Hoje em dia você vê pra caramba. Só que esse Ah, daqui eu não vou dizer que ele foi o primeiro, foi ele que inventou esse tipo de história com sistema, né? Com sistema, dungeon e tudo mais. Mas sem dúvidas ele foi o que popularizou. No mundo dos manhwas, ele, se eu não me engano, ele foi lançado em 2018. Ele começou a ser lançado. E ele fez um grande sucesso por causa que ele trouxe essa questão do sistema. Ele apresentou para o grande público dos manhwas o que era o sistema. Basicamente, ele é um isekai, né? Mas toda a composição de portais, os caçadores e o sistema foi algo mais próprio dele. então, mas no caso é um diferencial porque isso acontece no mundo. Geralmente nos Isekai eles vão para outro mundo, não é?
depende do Isekai. Tem Isekai onde você vai para outro mundo e você não tem como retornar. E tem Isekai onde você consegue transitar entre os mundos. Por exemplo, Sword Art Online. Ele é um Isekai porque você vai para outro mundo, mas o outro mundo é só um jogo. É um jogo de realidade virtual. E é considerado um Isekai. Mas ele não transmite o diferencial dele no mundo real, correto? É, isso sim. Existe uma diferença entre o mundo real deles e o outro mundo, né? No Solo Level essa diferença já não existe. É tudo uma continuação. Isso que me chamou a atenção. Foi literalmente modificar o mundo. Foi modificado o mundo real já. O mundo principal, sem precisar jogar para outro mundo. Isso aí pra mim foi um diferencial legal, entendeu? Foi o que me chamou a atenção desse anime. No meu caso, o que me chamou a atenção foi o primeiro arco. Aquele arco onde tem as estátuas gigantes. A cara é muito da hora. A primeira vez que eu li, eu falei, sem dúvida nenhuma, eu falei assim, exatamente isso. Isso daqui dá um filme sensacional, cara. Foi a única parte que me interessou realmente ver animado. O resto eu não liguei tanto, cara. Uhum. Eu acho que também a ideia do. Eu não conheço todos os animes para poder falar, mas a ideia dessa questão do aparecer o sistema na frente dele, o sistema ser algo muito inteligente que vai fazendo com que ele evolua, quanto mais ele vai se esforçando e vai evoluindo, também foi muito bom, né? Fez com que o anime fosse bem dinâmico, então você vê a história ali realmente com muita vontade e até o tempo passa mais rápido quando você está assistindo anime, porque é algo que chama, é algo muito bom, um anime realmente muito bom. Na época foi uma sacada muito boa, porque não era algo muito comum. Eu Isso, acho que ele exatamente. foi o. Eu já ouvi falar que ele foi o primeiro que trouxe essa questão do sistema das dungeons, do jeito que a gente conhece no anime. Mas eu não posso afirmar com certeza. Mas ele popularizou e foi uma sacada genial essa do sistema, como funciona e tudo mais, cara. É muito da hora. Exatamente. Isso aí é muito bom. Então você gostou do anime? Sim, não, com certeza. Até agora não tenho o que reclamar. Claro que tem os pontos a se falar, né? Por exemplo, que eu acho que é algo que é bem notável, é a questão dele sempre ganhar e quando ele perde, ele só consegue dar uma evoluída e ganhar de novo. Então, literalmente começa a ser repetitivo essa questão de como ele derrota os vilões. Até agora não tá tão repetitivo assim, mas já tô começando a ver uma consistência. Parece que eu tô revendo as mesmas coisas. Então, espero que daqui pra frente, já que eu tô no começo da segunda temporada, não se repita tanto, entendeu? Eu odeio estragar suas expectativas, mas ele vai seguir essa fórmula até basicamente o final. A única mudança que vai ter é que em algumas batalhas ele vai vencer de cara. Tem outras que vai demorar um pouquinho mais. Mas o sistema de progressão é o mesmo. Vai ser a mesma coisa, só que às vezes vai ser mais rápido. É, vai ser exatamente isso. Entendi. Aí já é complicado, porque não é nem questão de ser ruim, é questão de você não ver nada diferente. Isso que é o que quebra. Porque vai ser a mesma coisa, vai ser repetitivo, entendeu? E tem coisas que eu acho até que é bem difícil de acontecer. Por exemplo, na luta lá contra aquele cara do gelo, dos elfos lá, aquele cara era muito forte, muito forte. E ficou meio injusto. Não tô falando, não tô tirando a credibilidade de ele ter ganhado, mas foi algo injusto, porque ele teve que juntar três. Foi aquele cara que era até mais forte que ele, lá daquele castelo. Ele e mais o cara que pareceu o Golias lá. Foi três Foi o caras. Iggs e o Iron. Isso, o Iggs e o Aire, exatamente. Foi literalmente três caras pra cima daquele cara pra conseguir derrotar. Ou seja, se a gente colocasse em uma forma onde tivesse só ele não tivesse conseguindo invocar, ele literalmente teria que ser morto, talvez. Morto não, perder, pelo menos teria que perder. Mas ele foi meio injusto, vamos dizer assim. Eu acho que ali poderia pelo menos ter dado uma luta um pouquinho mais, como eu posso dizer, podia ter dado um pouco mais ruim pra ele. Não precisava matar o personagem, algo do tipo, mas pelo menos você vê que ele chegou. Sabe quando o personagem chega naquele limite de parece que o cara vai morrer, entendeu? Tipo, quase foi derrotado. Sei. Ele nem se sujou, vamos dizer assim, e ainda ficava tirando sarro, tipo, eu sei o que você tá fazendo, vou fazer isso pra poder evoluir, não sei o quê. Então, tipo, eu acho que ele podia ter pelo menos
E eu, pelo que você, com base no que você tá falando, parece que ele vai continuar a mesma coisa. Ele, mesmo que ele tenha dificuldade, ele não vai nem se sujar e ainda vai conseguir derrotar. Então, tipo, é uma coisa meio louca. Não, vai ter algumas batalhas que vai ser difícil, que ele vai ter muita dificuldade, do tipo ele vai rasgar a roupa, vai ter alguns ferimentos, mas não vai ser algo que Nada pesado. ele vai chegar no extremo, não vai Sim. ter nada desse tipo. Só que assim, eu acho que no caso que você falou agora, não foi um problema, porque teve todo o background. Você tem que considerar que ele adquiriu os poderes e a história ele tinha que mostrar ele usando, tinha que fazer valer o poder que ele ganhou, né? Então eu acho que faz sentido. Só que já que você entrou nessa luta, eu já vou falar sobre uma coisa que quando eu não assisti o anime, eu ficava com muito medo que era das lutas. As lutas de Solo Leveling no manhwa, eles são legais, não são ruins, não são a coisa mais maravilhosa do mundo, mas são bem da hora. Mas o anime, muitos animes, eles costumam enfraquecer bastante na hora do combate, porque exige bastante movimentação, animação, exige mais detalhes e tudo mais. Então o preço costuma ser maior, até por causa dos movimentos rápidos e tudo mais, sabe? Então eu fiquei com medo de não ser tão bom. E felizmente eu estava errado. Eu achei que ficou muito boa todas as lutas. E considerando o manhwa, estava muito superior, né? Claro, tinha todo o sistema de movimentação, o áudio e tudo mais, mas as lutas foram boas. Mesmo que ele não tenha se ferido muito, ainda foi boa. E era uma coisa que eu tava com muito medo, cara. Pegar um anime que tem lutas boas como Solo Leveling não é tão comum. Para os grandes, né? Mas achei muito da hora, cara. Você gostou também das lutas ou fora esse aspecto de o cara não ter sofrido muito? Não, sim, não. É só pra poder finalizar esse assunto lá, eu só queria te dizer que, tipo, realmente era. Ele precisava demonstrar o poder dele, mas eu só queria que fosse, já que o cara era muito forte, pelo menos dar um. Ele tem que se esforçar um pouco mais, mas no final, realmente, ali o poder dele se consistia em ter exército, então ele teria que usar. Mas falando sobre essa questão da animação da luta, tem, tipo, dois pontos, na minha opinião. Que é o primeiro, onde Solo Leveling, mesmo que fosse ele estivesse começando, eu acho que eles já estavam esperando um sucesso gigantesco. Então eu acho que seria meio que obrigação dos caras de ter que pelo menos acertar na animação, já que eu já vi animes que poucas pessoas conhecem, não tem tanto hype e tipo a animação é perfeita, é muito boa. Então acho que Solo Leveling já devia realmente vir. É porque no seu caso você já conhecia, então você tava com medo, realmente, uma insegurança. No meu caso, como eu não conhecia, eu só tava, tipo, só vi depois que já tava criado, eu já tava, pô, se era um anime que tava todo mundo já comentando, eu mesmo já vi edits, mesmo antes de conhecer, eu vi edits ali do manhwa, né, que fala, eu via, tipo, pessoas fazendo mó edit, mó hype em cima, então falando, esse já anime, esse manhwa já tá estourado, provavelmente o anime vai realmente vir com muito hype. Então eu acho que eles deviam já tá pronto realmente para fazer um anime bom em questão de animação. E o segundo ponto, em questão de animação, eu vou ter que falar a verdade. Eu acho que ali tá bom, tá perfeito assim, mas tá perfeito, sabe, dentro da média. Quero dizer pra você que, tipo, já não foge muito, tá literalmente igual aos outros animes. Não tá nada tão de inovador, tá o básico, tá o necessário para um anime que é de luta, entendeu? Não foge tanto disso. No seu caso, de novo, como você já conhecia, você espera algo melhor, você já tinha ali um pensamento sobre, então você se impressionou mais. No meu caso, como uma pessoa que viu depois, só vi o que tô vendo em todos os animes, entendeu? Tipo, dentro da média. Na verdade, normalmente é o contrário. Como eu já conheço, eu que deveria me surpreender menos, né? Só que a questão, primeiro, eu me surpreendi um pouco, eu admito, porque assim, eu tinha visto que vai lançar um novo anime que eu acompanhei, ele também é um manhwa, eu acompanhei o manhwa. E eu vi que a animação era uma porcaria, então antes de eu assistir o Solo Level me deu essa preocupação. Mas eu sei que Solo Level, eu já sabia
que Solo Leveling era um estouro, porque quando ele estava sendo lançado o manhwa, ele tinha feito um sucesso imenso, Sim. cara. Quando ele estava sendo lançado, ele era sem dúvidas o manhwa mais popular que tinha enquanto ele estava sendo lançado. Hoje em dia eu acho que não é tanto, mas quando ele começou, cara, e sobre a animação eu achei ela boa, porque se você levar em consideração os animes mais populares, de fato, ele não é lá grande coisa, assim, ele tá boa, mas não tá excepcional, não tá um filme da Sim. vida. Porque filme de animação é outra coisa, né? Não tá, vamos supor, isso pode ser questionável, mas eu acho que ele tá mais ou menos ali no nível do O Kimetsu. quê? Eu acho que do Kimetsu. Ah, não, acho que você não conhece o nome em japonês, né? O Demon Claro que eu conheço Slayer. Kimetsu no Yaiba. Só que você tá falando que Solo Leveling, a animação dele tá batendo de frente, tá igual o de Kimetsu? Não, ele tá mais ou menos ali. Ué? É porque Kimetsu ele tem um estilo artístico muito Nunca. melhor. Eu acho que a animação em si não tá tão diferente. Ah, Só que o estilo os traços dos personagens do mundo tá bem diferente. O mundo de Solo Leveling, ele é bem. Não é tão bonito, né, não é tão artístico quanto o Kimetsu. Isso eu não vou nem julgar, não tem discussão. não, pra mim, isso aqui é o. Eu não tô falando eu não tô falando a qualidade dos traços do mundo, tô falando da qualidade da animação. Não, a qualidade de animação, certo? A qualidade de animação tá muito boa. Mas é que nem eu falei, como eu sou uma pessoa que eu tô vendo assim mais por cima, eu não conheço tanto, não me aprofundei tanto, eu acho que eu podia dar uma opinião, pelo menos de comparação, porque eu vou ver algo igual. E eu realmente vi as animações de Solo Leveling é muito parecida com algumas outras animações de alguns animes que nem estouraram tanto, entendeu? Posso até dar um exemplo se você quiser. Tipo Task Op, que é um anime que eu gostei bastante. Se você comparar os dois, eu juro, se comparar os dois, parece a mesma coisa de animação. É muito igual. Mas Ask Op, eu não é o que conheço eu já te esse. mandei até uma vez do WhatsApp, que é aquele que ele tipo que o cara tem um personagem lá que ele tipo que invoca outra, ele dá poder pra outra mulher, pra uma menininha, e ele perde tipo que um braço, e aí ele vai tipo que fazendo como se fosse uma ópera, e ela vai lutando enquanto isso. Ah, Aquele lá, sei qual que você isso. tá É falando. muito boa aquela animação e nem é um anime que estourou tanto. Ok, teve o seu hype. Teve o seu sucesso, mas não em comparação. Mas não em comparação aos que a gente conhece, tipo Kimetsu, Jujutsu Kaisen, tipo assim, é que nem eu falei, é um hype, mas não é aquele hype de nível, pronto, esse aqui é um anime do ano, vamos colocar. E também nem continuou, vamos ser sinceros. Ou seja, mesmo que tivesse tido hype, não foi. Ele não fez tanto sucesso. Exatamente, teve o sucesso dele, mas não foi tanto, então nem continuou. Então é isso que eu quero dizer. É um anime que não foi, meu Deus do céu, e tem uma animação muito boa demais. Eu falei isso desde o começo. E ela é muito parecida com o Solo Leveling. Até o traço, até do queixo, o rosto é bem parecido também, o ambiente. E aí é onde eu falo. Aí é claro, a opinião sua e a minha realmente, né, não tem como discutir. Mas a animação do Solo Leveling pra mim não chega, não é que não chega nem perto também, que eu não tô, mas não tem como se comparar com Kimetsu. Pelo amor de Deus, Kimetsu é muito perfeita a animação, cara. Aquele ar, Cara, eu a acho que em luta, termos de traço e não a tem luta, por como. exemplo, a luta. Aquela luta Cara, a luta, detalhada, na minha opinião, as lutas de Kimetsu no Yaba não é tão boa nossa, assim quanto as lutas do meu Solo Deus. Level. Em detalhes, eu acho que ele supera, em detalhes da luta e combate. Mas eu acho que o Solo Level tem uma luta muito Mas o que boa, que, cara. tipo, Solo Leveling vai ter de melhor referente a Kimetsu em questão de luta? Tipo, melhor, supera. O principal, eu acho que é a coreografia. Eu acho a coreografia de luta de Solo Level bem Sério? melhor, cara. Aquela luta lá do, Eu acho que do, do sim. Hashira do Vento contra aqueles dois irmãos, mas principalmente com aquele irmão lá, os dois, um batendo no outro que nem louco, não é tão. Não supera? Nossa. Essa daí é que é a quarta temporada, é a temporada do treinamento que eu não assisti Aquela do essa. Hashira do Vento que ele tem que derrotar aquele Ah, não, a Rachera do do Som, não é som, que você tá isso, Hashira falando? do som, exatamente. Que, Ah, a luta lá. Não, aquela luta é muito boa, não vou que aí ele discutir. tem que. Ele tem que derrotar aqueles dois irmãos, que é o irmão, só que o irmão que é o mais forte lá, a mulherzinha nem tanto. Aí o Tengen, isso, o Tengen, que ele tem que derrotar. Aí eles começam a lutar ali, isso começa. Que
a câmera gira em torno deles e eles estão lá parados lutando um contra o outro. E realmente ali você vê que é absurdo, chega a arrepiar, tipo, aquele ar, aquele ambiente, o fogo, sabe tudo. Isso assim, a coreografia pra mim é muito boa. Então, realmente é questão de opinião, mas pra mim Demon Slayer supera. Incrível que pareça, né? Uma coisa que uma coisa que eu achei bem zoada, eu esperava mais no em Solo Level, era uma questão era um ponto na questão do contraste. O Solo Leveling no acho que o mangá ele tem um contraste melhor, que nem Kimetsu, ele principalmente nessa luta que você falou, o contraste das cores entre o fogo que tem ali, o o cenário, os personagens, todo o contraste, ele é muito vivo. Você sente isso no. Pelo menos eu senti isso em Kimetsu. Algo que eu não senti tanto no Solo Leveling, mas eu acho que seria muito benéfico pro anime se ter. Cara, ver pensa, os contrastes muito mais escuros, daria muito mais peso na hora das lutas e tudo mais, cara. Eu achei que faltou isso. Exatamente. Eu senti que tem mais contraste no mangá, Exatamente. no Uma manhwa, né? outra questão também é que quando eu vi a luta no Solo Leveling, por exemplo, aquela lá contra o elfo lá, que foi, vamos dizer que foi a luta principal não, mas é uma luta bem importante pro anime. Vamos colocar aquela luta, é aquela luta contra aquele demônio. Aquele demônio ali, eu vou te falar, o cara gordão se movimentava muito rápido, aquele foi muito bom. Mas, por exemplo, essas duas lutas, você vê que é tipo uma luta que parece que o tempo até passa mais rápido, você não vê tanto detalhe, você, tipo, na luta ali que tá com. Na verdade, eles encurtaram essa parte no anime, Então, tá? exatamente. Então, tinha mais coisas e eles encurtaram. Então, já é uma questão, assim, até se falar. E aí foi onde eu vi, assim, que era uma luta que, tipo, beleza, era da hora, era legal. Mas você via, assim, uma luta. Tipo, uma luta normal. Agora, na Kimetsu, assim, você já vê algo que você até quer repetir. Você repete ali pra rever, porque é muito detalhe. Eles param a câmera. Enquanto eles deixam lento, você vai vendo os detalhes. Você vê aquela luta com mais emoção, aquela luta com mais detalhes, com mais golpes, com coisas diferenciais, entendeu? Então, assim, é isso que eu vejo de diferente ali nos dois. Porque assim, eu vejo que Kimetsu ele valoriza muito cada luta. E Exato. cada luta ele tem toda uma direção própria à luta. E isso eu acho muito da hora no Kimetsu. Só que Solo Level ele não tem isso, ele não dá tanto foco para cada luta. Né? Cada luta ali você não sente toda aquela importância que você sente no Kimetsu, não tem como. Exato. Então, por causa disso, eu falo na questão de quantidade. Solo Level eu vejo que ele tem mais lutas que Kimetsu, só que a qualidade de cada luta já fica muito boa. Tem animes que eu assisto e não são tão conhecidos, animes que tipo, você tem que realmente estar imerso no mundo dos animes para ter assistido. E que não tem lutas tão boas, né? Tipo, um anime padrão, não tem lutas tão boas. Então, Mas, talvez o meu critério ele esteja um pouco prejudicado, por causa que eu vejo muito animes e são padrões, que não tem uma qualidade de sim, animação tão então, boa. Então, tipo, talvez que o seja nível do isso, né? Solo Leveling, como é mais alto, ele subiu bastante, eu entendi isso aí. É porque Solo Leveling, ele está no mesmo patamar. Não estou dizendo que ele se equipara, estou dizendo que, assim, em termos de qualidade técnica, ele está no mesmo nível que animes como. De novo, não estou comparando, eu só estou equalizando, digamos assim. Que existem animes que depois de um nível, né, você tem o sucesso, tem o mediano e os desconhecidos. Em termos de sucesso e a qualidade e dedicação que esses sucessos têm, o Level está no mesmo nível que Kimetsu, que Jujutsu Kaisen, que Attack on Titan. Então, em termos de relevância, de popularidade, né, ele está meio que nesse balaio. Então, eu, então a qualidade dele é maior do que os animes padrões, os animes Então, isso é, ele medianos. meio que ele já entrou na lista dos melhores, tanto que não tem como, isso aí não tem como negar, ele já tá na lista dos melhores mesmo, entendeu? Mas é que Já tá na lista de você entrou pro mundo dos animes e você tem que assistir. Pelo menos o primeiro episódio exato, isso é assistir. verdade. Mas é que eu falei. Mas é que nem eu falei, não é uma. Mesmo vendo todos assim, tipo, na minha visão,
Claro, às vezes é porque eu sou fã, então às vezes eu sou enviesado, então pela minha questão de ser fã. Mas, por exemplo, o Solo Leveling, ele não, ele é bom demais, mas assim, pra, por exemplo, ser melhor que pela história agora, tá? Não vamos falar de questão de anime. Em Em termos termos de de história, história, beleza. não passa, por exemplo, de Dragon Ball, na minha opinião, em termos de história, porque Dragon Ball é um universo gigantesco, entendeu? Então, assim, o Solo Leveling teria que ter trazer algo muito grande e não o diferencial dele é muito bom, só que não em questão em quantidade. Então, assim, que nem você falou, não é comparando, mas falando que ele tá nessa lista de ser um dos melhores. Só que aí quando a gente vai fazer uma comparação, por exemplo, em questão de história, vamos comparar com Dragon Ball. Aí eu já falo que seria Dragon Ball porque Dragon Ball é gigante. Vamos, em questão de anime, vamos comparar com Kimetsu. Aí o Kimetsu já é melhor porque, né, na minha opinião, Kimetsu é absurdo em questão de traços e tudo mais. Então é isso. Agora, por exemplo, se for comparar com Jujutsu Kaisen, aí, seria falar o quê? Que tipo, bate de frente é a mesma coisa? Ou não, Jujutsu Kaisen é melhor? Questão de animação, Cara, por exemplo. em questão de E leva em animação, consideração que Jujutsu Kaisen é absurdo. cara, em questão de animação, eu acho que o Jujutsu Kaisen ganha. A qualidade da segunda temporada, ela ainda é muito boa. A animação, o traço mudou, mas a qualidade das animações eu acho que ainda continuou. Só que em termos de história, não, em termos de história com o Jujutsu Kaisen, eu acho que o Jujutsu Kaisen é muito bom. Em termos de trabalho de história, o Jujutsu Kaisen eu acho que ele é melhor que muita coisa ali. Muitos animes. É verdade. Mas na questão de, por exemplo, Dragon Ball, cara, na minha opinião, Dragon Ball não é tão bom assim. Eu acho que a galera hype um pouco demais. Dragon Ball, as lutas eu entendo, né? As lutas são bem dirigidas e tudo mais, mas em termos de história, eu não acho que seja grande coisa, não. Eu acho que Solo Leveling, em termos de história, eu acho que ele é melhor. Eu acho que ele tem uma história mais Então, acho que profunda. é que assim, ó, que nem eu te falei, para mim eu faria duas variáveis, dois caminhos aí, que seria a história, a ideia da história e a quantidade, por exemplo, o tamanho da história. Então, assim, não é nem que Dragon Ball, em questão de história, o diferencial, a ideia, eu acho até que medo de falar isso, mas eu acho que Solo Leveling seria realmente melhor, porque é algo bem diferente, é algo bem. Mas em questão de, como é que eu posso dizer? Quantidade de informação, pelo universo que ele tem, por Dragon Ball ser ter mais tempo. A riqueza da obra, Isso, você fala, a riqueza do exatamente, então universo. Dragon Ball é melhor. Mas, como eu sou também um fã de Dragon Ball, mas não tanto, eu realmente não é um dos melhores animes. Não é o meu favorito, meu top favorito, mas Dragon Ball pra mim é um anime muito bom. Então, quando eu lembro que a proposta do anime é realmente ser um cara muito forte, aí ele acaba fazendo realmente o certo, né? Não tem como fugir daquilo ali. A ideia dele é simples, porém, ele sabe fazer o simples da forma perfeita, entendeu? Então é uma questão bem boa a se dizer. Agora só lembra, tipo, Fala do Solo não, de Leveling? Dragon Ball. Não, tu fala de É o Dragon Ball. simples Ah, tá. comparado a Solo Leveling, que o Solo Leveling é um diferencial muito absurdo, mas o Dragon Ball é um simples que entrega o simples da forma mais perfeita possível. O Solo Leveling já é um anime bem diferencial. O que ele faz ele ganhar essa riqueza é justamente esse diferencial dele, né? E como eu falei, essa questão de misturar algo que não é real com algo real no mundo real, pra mim é o que mais me deixou abismado. Porque, que nem eu te falei, eu não sou de acompanhar tantos animes, correto? Então eu vou assistindo ali os melhorzinhos, vamos dizer assim. Quando eu vi essa questão de tava muito hypado, como é que chama mesmo? Que quando as pessoas vão para outro mundo lá, os animes que tá estourado nisso é o nome? Isekai, Você cai. exatamente. Quando todo mundo, Isekai, Isekai, eu ia assistir Isekai e eu não gosto, entendeu? Porque essa questão do cara ir para outro mundo se torna um jogo. Eu Todo adoro. mundo, todo mundo gosta muito, mas tipo, se para mim se torna um joguinho e não, eu não gosto, entendeu? E se torna muito fácil, tipo, o cara chega, parece que eu sei que eu não posso dar uma opinião sobre isso, porque eu não, como eu falei, eu não conheço, mas o que eu vi era literalmente o cara simplesmente só se dá bem, tipo, ele chega no jogo, tudo acontece para ele, tudo se torna muito. Porque depende. É, Tem Isekai que ele trabalha muito bem essa questão do personagem ir para outro universo, todo, dificuldade que ele tem ou não. Tem outros que, inclusive a maioria, que eles simplesmente dane-se.
Eles falam, você é o protagonista, você vai ser forte e ponto final. Tem muito, muito Isekai e, tipo assim, eu sei que ele é ruim e ele chega a ser entediante e mesmo assim eu Assim, assisto, cara. Mas, tipo assim, a maioria é desse jeito. Tem muitos que é entediante. Você olha assim, cara, você não dá vontade de sim. assistir. Mas aí, normalmente, eu assisto mais pra matar o tempo, coisa e Não, eu tal. concordo. Mas é que não falei, quando eu fui ver o Solo Leveling, eu vi esse diferencial. Eu falei, oxe, peraí, ele não vai entrar no portal e vai pro outro mundo? Não. Ele não tá em. Na verdade, ele Não, vai, só que ele também não, mas volta, né? assim, ali é pra derrotar os vilões, mas, por exemplo, o poder dele, toda a questão de consiste mesmo no mundo real. Aí eu falei, pera, pra ele conseguir aquilo, ele não precisa necessariamente estar em outro mundo, não é um joguinho. Ali não é considerado. O sistema parece um jogo, concordo, mas ali não é um jogo exatamente. Tipo, a vida dele não virou um jogo. Se bem que o sistema se integrou a ele, então aí acaba sendo, mas é que, sei lá, tipo, eu não vejo aquilo como um joguinho, sabe? Ah, o cara só se dá bem. Ele vai tendo que lutar para aquilo, entendeu? Ele vai tendo que. Ele não consegue tudo tão fácil, entendeu? Então, por exemplo, até agora. Existe um sistema de Tem a progressão, progressão, né? porque até agora ele não conseguiu fazer aquele elixir da vida para a mãe dele, né? Até agora a mãe dele tá lá ainda no hospital. Então, tem aquele esforço, pelo menos, dele que ele tem que fazer. Então, assim, que eu não falei. É bom. Ainda assim, tem certos pontos no Solo Level que eles encurtaram muito. Tem pontos que ficaram mal explorados. Na minha opinião, essa questão do Elixir, por exemplo, ele é mal explorado. O arco é interessante e tudo mais, só que ficou muito com pouca riqueza. Por exemplo, a Torre dos Demônios. Quando aparecer no anime que ele passou desse ponto, que ele pegou Elixir e tal, você vai ver, não é tão rico esse ponto que deveria ser algo muito importante para o protagonista, né? Você vê que tem uma grande relevância para o protagonista, mas não tem uma grande relevância para a narrativa. É só o que ele vai lá, faz, Mas e ele é isso. consegue. Mas aí ele vai conseguir ajudar a mãe dele, não é? Sim, mas o que eu falo assim, foi algo muito fácil. Não teve. Por exemplo, vai ser um pequeno spoiler aqui. Então, é porque foi Quer dizer, foi demorado na visão do demorado, mas foi personagem, mas fácil. pra gente não. É. Então, a impressão que a gente tem quando a gente assiste, você ficou com essa impressão que foi meio fácil, não ficou? Porque Até o ponto que não, o anime ele mostrou. ia lá e conseguia. Não tinha essa de não conseguir. Então, esse que eu achei zoado. O anime, o anime não, porque isso daí também foi no manhwa. Mas o autor ele poderia ter trabalhado melhor para ter mais relevância para a obra como um todo, né? Afinal, o cara tá conseguindo uma poção que cura uma das doenças mais problemáticas no mundo dele. É, É tipo você encontrar a cura do câncer, é, cara. E foi muito fácil. isso é. Eu acho que podia ter sido mais explorado mesmo. E o problema é que essa falta de exploração, ela, ela se encaixa num local muito ruim depois mais pra frente. Então, eu não vou dar spoiler aqui. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais onde a gente dá spoiler, né? Só que o anime, ele teve. Só que o manhwa, o final dele foi muito mal explorado. Inclusive, essa foi uma das grandes reclamações do manhwa, quando ele finalizou. Que todo mundo achou que o final foi ruim. E isso porque foi mais explorado o final. Então, essa questão de o autor explorar pouco o universo, eu acho que é um problema. Isso aí, com certeza. Na verdade, o ruim, às vezes, esses animes que são muito bons, que começam muito bons, é que às vezes tem a chance de o final ser ruim, né? Existe isso muito nas séries. Porque, assim, na verdade, o primeiro episódio, o primeiro arco, ele vai chamar o público. Então, ele tem que ser o melhor arco que você conseguir pensar. Então, o primeiro arco costuma ser sensacional, e aí ele costuma ir decaindo conforme ele se aproxima do final, porque você vai recebendo as respostas e tudo mais, aí o interesse Mas nem vai meio que todos levam acabando, isso né? assim. Primeiro, Mas nem todos os oi? animes são assim, né? Não, nem todos, mas por exemplo, Solo Leveling. Eu li o primeiro arco, cara, eu achei aquilo sensacional, cara, ele explorou muita coisa ali naquele primeiro arco. É pequenininho, você vê ali, porque, se eu não me engano, é 2 episódios do anime, e ainda assim ele explora, por exemplo, só ali tem muita coisa que ele explora. Tem as estátuas,
que passam aquela sensação de divindades, em todo o sistema de adoração que ele tem ali, tem toda a questão de relacionamento que o protagonista tem o desespero que o protagonista tem e a forma como ele quer ajudar a família dele, que isso é explorado. Então você vê que tem muita coisa, é pouco, é um período muito curto, uma densidade muito grande de conteúdo ali, naquele pequeno espacinho de tempo. E isso eu achei muito da hora, cara. Aí eu fui continuando pelo manhwa, e conforme os capítulos passavam, não tinha tanta densidade de conteúdo, não tinha muita coisa assim. Você via que ele levou as coisas cada um para um lado. Por exemplo, a família ficou mais gelado conforme ele foi avançando, perdeu bastante relevância, na verdade, que vai. Ele volta, a família volta a ter alguma relevância A depois, irmã mas dele mesmo. ele A perdeu um irmã pouco dele de eu consegui. relevância. A irmã dele é secundária É, total, esquece. consegui. A irmã dele, a mãe dele é totalmente secundária. Até terciária, se for o O caso. pai dele tem coisa relevante e ainda assim ele é totalmente secundário. O pai Assim, a primeira vez que ele. dele é mais forte que ele, será? Inicialmente, sim. Sim, porque o cara derrotou aquele outro cara com muita facilidade. Então, a primeira vez que ele aparece, cara, você fala, nossa, esse personagem vai ter uma puta Eu mesmo tô achando. relevância. E não, Agora eu tô achando. então, desculpa, ele não vai ter tanta. Ele não tem tanta relevância quanto ele deveria ter. Em termos de importância para a narrativa, ele tem uma certa relevância, mas ainda assim ele é um tipo de personagem que, se você tirasse ele totalmente da história, não ia mudar muita coisa. Ele é um personagem praticamente descartável, cara. Então a família dele perde muita relevância, coisa que no começo foi algo que você sentia que ele queria ajudar e tudo mais, então você sentia que tinha aquela importância. As divindades, por exemplo, ele vai para um outro caminho ali que tipo, ele basicamente ele faz uma forma narrativa onde primeiro vem o arco ali da divindade, tem o arco da família. Então ele separa muito, o que acaba alongando a história, alongando os capítulos que tem, só que encurtando a densidade em cada capítulo, Sim, sabe? Isso eu achei um pouquinho zoado no manhwa. E o anime, consequentemente, vai ter isso também. entendi, é isso mesmo. É. Acaba sendo algo que começa muito lá em cima e vai deteriorando, vai caindo um pouco, né? É que nem Kimetsu. Kimetsu, eu acho que pegou um pouco disso Ah, também. O eu ia primeiro falar arco, justamente ao contrário. pra mim, o primeiro arco dele é incrível, cara. Se você pegar o primeiro arco, dá um filme incrível, cara. Primeiro arco. Ali, antes dele ir pro arco do treinamento. Depois eu acho que não fica tão legal. Tipo assim, não fica tão da hora quanto a primeira parte. O primeiro contato que você tem. Passa a ser algo mais monótono, eu No meu diria. caso, eu já acho que eu já falei outra coisa. Claro, realmente, o primeiro arco, como é a apresentação, onde mostra o mundo, aí eu acho que eu até mais quero dizer que é realmente o melhor. Não teria como superar. Mas pra mim, Kimetsu é um dos únicos animes que conseguiu fazer os outros arcos ser bem parecido, não parecido, questão de nível de qualidade, ser bem parecido com o primeiro. Eles vão melhorando, sabe por quê? Porque eles vão mostrando coisas novas, coisas que a gente queria descobrir desde o primeiro. Por exemplo, quando mostrou a questão dos quais são os vilões, aí mostrou lá o Muzan e tem todos aqueles demônios que ele conseguiu criar. Aí tem os luas inferiores e os superiores. Quando falou isso pra mim, eu já falei, opa, isso aí é legal, porque tem os fortes e tem os mais fortes ainda. Aí começou a colocar aquele ar de mistério, aquele ar de algo bem sério, onde os caras realmente eram bem fortes. Aí começou a mostrar os inferiores lá e já era bastante forte. E quando começou a mostrar um pouco dos superiores ali, começaram a mostrar um pouco sobre eles, que eles têm umas personalidades muito legal, tanto que tem gente que prefere, me arrisco a dizer, mas tem gente que prefere às vezes um Lua superior ali do que às vezes um protagonista, do que um cara que bem. Eu prefiro o Lua Exatamente. Superior. Prefiro o Doma e Toma, o é Lua Superior 2. um dos mais famosinhos. Então, é realmente, você vê que os caras não é só uns vilões. Ah, não, criou ali, é uns pateta que o Muzan comanda. Não, os caras realmente têm ali a personalidade dele, tem os pontos deles ali. O segundo Lua Superior mesmo, que é muito forte, é o mais forte, que é o cara que mais não bate de frente com o Muzan, mas é muito forte igual o Muzan.
o cara literalmente parece um segundo líder, o cara tem voz ali, entendeu? Então ali não é algo besta, tipo, é algo realmente sério. E aí quando eles vão mostrando aos poucos, vai dando mais vontade de assistir e vai melhorando. Exemplo, essa última temporada eu fiquei com muita raiva, porque foi muito bom quando chegou que ele jogou, que o Musan, parecia que o Musan ia ser derrotado, ele simplesmente deu um estalo e abriu a dimensão, tem até o nome da dimensão lá, que jogou todo mundo lá, Castelo Infinito, que começou a jogar um personagem mais foda que o outro, que a gente começou a ver. E tem até um meme falando. Qual é o nome dele do loirinho, velho? É Zenitsu, não é? Quando mostrou todo mundo e não tava mostrando o Zenitsu, mostrando todo mundo, e cadê o Zenitsu? Aí depois que mostra o Zenitsu e o Zenitsu já naquele modo dele, nossa, é absurdo. Aí ali você só tem vontade de assistir. Eu mesmo tô com muita vontade de já assistir a próxima temporada, que eu acho que vai ser a última, né? Já quero. Na verdade, não vai ter temporada, vai ser Ah, filme. vai ser filme? Nossa, Você dessa não não. viu isso? Vão ser 3 filmes que vão ser lançados que vão contar o final do Ah, anime. então vai ser o. É, vai ser o eu não sabia. Mas aí vai ser o filme, aí vai ter que. Eu já quero logo assistir, sabe? Tipo, eu não vejo a hora de assistir. Então, é algo que pra mim foi meio que superando, sabe? Claro que eu acho que em comparação à primeira não teria como, mas vai superando muito ali, porque são muitas cartas que eles têm, sabe? De jogar. Por exemplo, o Hashira da Pedra. Pô, o cara ali, você nem no começo você nem, o cara é da hora e tal, mas você nem fala, seria o mais forte. Do nada os caras falam que é o mais forte que tem. E é o cara mais calmo que tem. Você vê aquela aura dele, você fala, não, esse cara deve ser muito top lutando, então você tem mais vontade de ver. Então eu acho que o Kimetsu no Yaiba, ele tem uma boa consistência, assim, sabe? Mas geralmente os animes realmente fazem isso, né? Começa muito, por exemplo, Jujutsu Kaisen, pra mim já é um anime que faz isso. Eu já contrario você nessa questão. Vamos por parte primeiro. Na questão dos animes, eles terem muita. Por exemplo, que você falou de Kimetsu. Kimetsu, que ele guarda alguns mistérios, vai revelando aos poucos. Basicamente, a maioria dos animes faz isso. Então, eu não achei tão nada demais, sabe? Só que, e eu admito que na questão de mostrar os inimigos de Kimetsu, não tem comparação. Ele foi o anime que melhor mostrou e melhor passou aquela sensação de potência, né? Aquela personagem é muito bom para os vilões. Isso é uma coisa que Solo Leveling não tem. Os vilões não passam medo, não passa aquela sensação de respeito. Você fala, é só mais um que o protagonista vai solar. E outra, Só que eles não em têm. Kimetsu, Pera, não. desculpa te atrapalhar, mas é que eles não têm. Os vilões não têm motivo. Eles fazem porque eles gostam. Entende? Tipo, Isso eu achei da entendeu? Também tem hora. essa questão. Mas, então, isso daí é bem da hora. E, inclusive, muita gente reclama do Muzan ele ter se livrado das luas inferiores. Eu achei isso muito bom, porque foi uma quebra de expectativa. Eu achei que dava para ter explorado melhor as luas inferiores. Achei. Só que eu também achei que a decisão de se livrar deles passava uma sensação de medo maior. Mostrava que o Muzan era mais Exatamente. perigoso, né? Que ele não se importava de se livrar de qualquer um. Então eu achei que a cena dele se livrando dos personagens cumpriu o propósito. E, e também tem um outro ponto que, se ele tivesse mantido todos os personagens, todos os luas inferiores, o anime, ele, sem dúvidas, ele entra em um círculo de repetição, onde ia ficar todos os arcos muito parecidos. Eu não sei você, mas o arco do Tengen Uzui, né, do Trem Infinito e o arco a primeira lua inferior que a gente viu lá, o Tengu. da dos fios, né? Em termos de estrutura, foi bem parecido. Eles apresentavam o inimigo, o personagem passava por dificuldades e evoluindo, e então ele conseguia vencer. Então, não estou falando em termos de história. Em termos de estrutura, era bem Bem parecido parecido. também com Não, Solo Leveling, né? não, essa é uma reclamação que eu tenho de Solo Leveling. Sim. Eu não gosto disso Igual também em Solo Solo Leveling, Leveling. cara, certo. Só que, só que Kimetsu, ele faz uma coisa muito boa. E o último arco, é porque eu não cheguei a ver a parte do treinamento, nem no mangá, nem no anime. Mas pra que eu li, eu vi a parte do Castelo Infinito toda. Mas a parte
Mas a reta final muda totalmente a estrutura do anime, do arco. A estrutura narrativa muda, não repete de apresentar cada um e ir vencendo um por um. Não, ele junta todo mundo, tudo bem, eles separam em geral e vai mostrando no pique de One Piece. Sabe a Alabasta onde tem vários pontos, né? E que a história vai Uhum, contando. Funciona nessa pegada, mas é uma estrutura diferente. uhum. O Leveling não. Ele mantém durante 180 capítulos. Ele mantém basicamente a mesma estrutura, o que acaba enchendo. Exatamente. Então, isso é uma reclamação que eu tenho, né? Já que agora eu esqueci o que mais eu ia falar. Agora, e Jujutsu. Ah, verdade, Jujutsu. Jujutsu, eu acho que Jujutsu, ele tem, pra mim, em termos de narrativa, ele é muito superior a qualquer anime que eu já tenha É, visto. Ah, é que eu já percebi inclusive que você. Kimetsu. Em termos Entendi. narrativos, não, é porque a estrutura de Jujutsu eu achei sensacional. Porque o primeiro arco, inclusive, eu acho mais sem graça, cara. Eu achei que Jujutsu, ele manteve uma escala de qualidade, onde o primeiro arco era o mais fraco e o último arco, na questão do mangá, foi enfraquecido. Eu admito que o último arco ele deu uma É, vacilada. concordamos. Mas ainda assim, ele é muito superior ao começo. Então, eu acho que ele manteve uma boa escalada. Fora que toda questão narrativa de personagem principal ser só mais um, todo o peso, você sente o peso de cada ação. Você sente que tudo que acontece em Jujutsu Kaisen tem um peso. Você sente que nada é sem valor. Tirando o final. Exclui aquela porcaria de final. Concordamos. Mas fora o final, você sente que tudo tem um peso muito grande. Você sente que um arranhão que o protagonista tem vai ter alguma relevância. Tudo bem que esse não é o melhor exemplo, até porque eles conseguem se curar, né? Mas você sente que, por exemplo, o, quando esqueci o nome dele agora, o Nanami morre, você não sente que ele vai voltar. Você vê ele morrendo, você vê o protagonista sofrendo e tem um peso real. Coisa que eu não sinto muito nos outros animes. Fora que o protagonista, ele não é tratado como protagonista, o que eu achei mais da hora, cara. Ele é tratado como uma pessoa comum naquele mundo. Ele é tratado como só mais um. O que eu acho muito da hora, porque é muito difícil de um autor fazer isso. Muita gente gostou de Game of Thrones, que funcionava nessa pegada. Você viu os protagonistas, e você não sentia que eles eram protagonistas. E isso foi uma das coisas que eu mais gostei e achei mais da hora. Muita gente gosta disso também. Não é à toa que Game of Thrones fez sucesso. Jujutsu foi nessa mesma linha que eu achei muito da hora. Por isso eu acho ele superior a Kimetsu, por exemplo, onde você pega o protagonista e você sente que o protagonista é o protagonista. Você nunca pensa que ele vai morrer, ou que vai acontecer, os personagens principais vão Ah, morrer. Você mas nunca isso pensa também não nisso. chega a ser não tem como ser um problema, porque senão a gente ia descartar. Não tô dizendo que é um É, problema. Eu tô. eu sei que ali é a parte boa, mas é porque é meio difícil, porque se fosse pra ser um pouco diferenciado, nós ia descartar todos os animes, a maioria dos animes, a maioria das séries ou dos filmes, né? Tipo, por exemplo, Dragon Ball sem Goku. Tipo, vamos tirar o Goku agora, vamos matar o Goku, ou algo do tipo, entendeu? Mas, por exemplo, Mas então, rapidão, em termos de qualidade narrativa, eu não tô falando, tipo assim, de se a história é boa ou não. Eu tô falando assim, em termos técnicos. O autor que ele tem coragem de matar o protagonista, ele é considerado um autor muito bom, porque isso é algo que muita gente não tem coragem, porque o pessoal, ele sente que se matar o protagonista, não vai ter, ele não consegue manter a história sem o protagonista. Ele não consegue fazer aquele mundo funcionar sem o protagonista. O que, para um autor, de forma técnica, é ruim. Um mundo que não funciona sem o seu protagonista é um mundo fraco, entendi. um mundo Só que, tipo, falho. por exemplo, quando você falou sobre a questão de morrer, sabe, de morte você sentir, como é o nome dele mesmo? Que ele morreu, que você falou que ele morreu e o Nanami, Né? por exemplo, que ele foi morto ali. E você, sente ali algo, realmente você sente ali a dor ali de ter perdido o personagem. Mas
comparação ali é mais a mesma coisa que o Sengoku lá do Kimetsu no Yaiba, não? Tipo, eu mesmo, o negócio ali Não, foi sim, absurdo quando o eu cara falo foi assim, embora, entendeu? eu vou dar outro exemplo. Você consegue imaginar o Zenitsu ou o Inosuke ou a Nezuko morrendo? Não, mas por quê? Mas tem um porquê, né? Eu acho que também Diga-me. como é que fala? Desperdício. Não é nem porque não podia acontecer, vamos supor, aconteceu. Da hora, fazer o quê? O próprio Inosuke mesmo já teve um momento. O cara ali ele é resistente demais. Já teve momentos ali que eu achava que ele ia morrer mesmo, que o negócio. O cara tava ali furado por dentro, os órgãos realmente furados, assim, nem conseguia respirar direito e voltou, assim. Mas se ele morresse. Teve pontos ali que o Inosuke forçaram Foi, chegou a a ser barra muito. absurdo. O cara moveu o coração, cara. Se você me dizer que isso não é protagonista, se isso não é protagonismo e falta de coragem de matar o personagem, cara, eu não vou concordar com você. Não vai Não, ter isso como aí, isso aí concordar. realmente eu concordo. Foi absurdo, foi absurdo. Mas, por exemplo, ele morreu? Vamos seguir a vida. Eu conseguiria seguir a vida. Mas seria um desperdício? Seria. Porque seria um personagem muito bom. No caso do Inosuke, nem tanto seria um desperdício. Mas, por exemplo, matar os Zenitsu. Ou seria um desperdício absurdo. Você é louco? Não tem como. Sim, mas existem formas de você contornar isso. Você consegue desenvolver um personagem morto. Vou dar um exemplo. Em One Piece existe o Ace. E mesmo depois que ele morre, ele ainda volta a aparecer em flashbacks. Por exemplo, em Kimetsu, se o Zenitsu morresse, ele tem o. Eu não sei, o Kaigaku já apareceu? Quem? Não Kaigaku? lembro por nome. O substituto da Lua Superior 6 Não, não, não. não apareceu? Mas então, existe o Kaigaku, ele tem uma relevância. Acho que ele já foi até citado, mas ele tem toda uma relevância. Putz, agora que eu vim ver, eu só tenho um spoiler, né? Ah, Não, foi não, pra mim mal. tá de boa. Não, Mas não, assim, não... não, mas quem tá É, assistindo, isso né? é. Foi mal. Mas de qualquer jeito, o Kaigaku ele tem toda uma relevância pro mundo toda a história do Zenitsu. Então dava para se o Zenitsu morresse, dava para ter todo um desenvolvimento ainda no Zenitsu. Existem formas de você contornar a morte de um personagem e continuar desenvolvendo ele, mesmo que seja no passado, que nem o One Piece Ó, eu faz. ia fazer essa pergunta já há um tempo aqui, eu esqueci de fazer. Você não acha, em questão de seriedade, sabe quando o anime vai, o coração do anime vai parece que vai batendo mais devagar, fica mais sério, fica mais depressão? É o que eu vou falar aqui, pode ser nada a ver, mas você não acha que Jujutsu Kaisen não tomou um pouco do segmento parecido com Boku no Hero? Tipo, foi ficando mais sério, mais depressivo, o personagem vai começando a perder um pouco daquela alegria que ela tinha no começo, daquele mundo mais colorido. Eu concordo, Não que mas seja a então, mesma coisa, mas tipo assim, pelo menos a ideia, tipo, sabe? ele seguiu sim o mesmo ritmo, ele seguiu a mesma coisa. Só que então, o fato do personagem, da história ter ficado mais séria, é resultado das coisas, da situação ter ficado mais séria. Não tem como você pegar a situação do. Não tem como você pegar o protagonista que perdeu os amigos, que tem um cara que tá torturando ele psicologicamente, que é o Marrito, e querer que Marrito é ele um seja lixo. Nossa, totalmente feliz. Não tem como se querer. Marrito. Eu acho ele um personagem Não, muito bom, cara. é Eu não tô. justamente isso. O cara foi desenvolvido da melhor forma. Você consegue sentir raiva do cara de uma forma absurda, como se ele existisse na vida real. O cara foi bom mesmo. Então, pra você ver, ele é muito bem Uhum. desenvolvido. Não tô dizendo que ele é um personagem agradável, tô dizendo que Não, ele é é bem isso, eu concordo. desenvolvido. Não tem como Mas discordar. então, toda a situação ter ficado mais sério e, consequentemente, toda as brincadeiras e a alegria ter ficado mais de escanteio, acaba sendo algo necessário, cara. Não tem. Se o cara mantesse um aspecto sério e ainda colocasse muita brincadeira, que nem One Piece faz muitas Uhum. Não, vezes, é verdade. perde muito impacto, É, cara. A história ela vai ficando boba, vai ficando muito sem sal. Aí o aspecto sério é perdido. E como, vou dar um exemplo aqui, como o One Piece faz para contornar essa questão do aspecto sério não ter tanto peso? A profundidade do anime acaba sendo muito maior. As ideias são muito mais profundas, mas não tem seriedade. nada. Tudo Tem é bem nada. tranquilo. Tipo assim, em termos de tema,
por exemplo, o Ano. O Ano, ele tem ele tem um tema sério, mas a história não transparece a Ódio. É seriedade. ódio que eu tenho. É literalmente uma correria pra nada. E tipo. Você tem o de One Piece, né? Hã? Você tá falando que você tem o de One Piece da forma que é estruturada, nessa pegada? Eu tô falando do One Piece na, O que você tem no ódio que você tá ano. falando? No ano que você falou agora, comentou sobre o ano. Ah, É sim. algo que podia ser tão. Pra mim, o ano era como se, na verdade, foi uma transição, uma mudança. O anime ficou melhor, a animação ficou melhor e tal. Toda aquela questão dos personagens, os estilos de roupa, né? Com aquela roupa mais de samurai e tudo. Envolvendo o samurai, tinha tudo pra ser perfeito. Mas assim, é só eu posso pensar desse jeito? É, mas eu não gostei e não gosto de um, não tô gostando de um ano. Realmente eu tô com muita raiva realmente de um ano, porque pra mim é absurdo, deveria ser melhor. Então, tudo isso que a gente acabou de falar, de Kimetsu, de Jujutsu, de One Piece, eu acredito que tudo isso é algo que falta no em Solo Leveling. Eu acho que o Solo Leveling ele não tem uma história que é levada muito a sério, né? Não é bem desenvolvida, não é tão profunda, né? O universo não é tão não funciona sem o protagonista e o protagonista ele as coisas é tudo muito fácil, não tem um peso para Tomar uma ele. coisa séria. Coisa que em outros animes tem. Tudo bem que o protagonista de anime muito pesado é muito peso na consciência não é tão comum, né? Jujutsu não, é Kimetsu, por exemplo, o Tanjiro você sente o peso dele, mas não é algo tão presente quanto, por exemplo, em Jujutsu. Jujutsu, o cara, depois de um tempo, ele não tem descanso. Kimetsu, você já vê que tem, só que o protagonista, ele é um protagonista que leva tudo nas coisas muito na brincadeira, muito infantil para tudo que ele passou, Muito né? infantil, e é tudo parece que tá perfeito, tá tudo certo, tudo é uma risadinha, tudo tá tudo legal, pessoal, vamos lá. Não, esse aí eu não gosto não, por isso que eu não gosto muito do Tanjiro. Não gosto muito dele, não. Então, ele, para mim, ele é um personagem muito fora da realidade. Enquanto o Itadori, o protagonista de Jujutsu, ele é um protagonista que eu consigo ver qualquer um ali naquele que passou por tudo que ele passou reagindo daquele jeito. Em Kimetsu não tem como você acreditar que um cara que passou por Porra, tanto vai ficar tão perdeu de a boa mãe, o assim, vai, pai, os vai ser todo irmãos, perdeu a alegre. casa, perdeu a vida inteira. Ser tão gentil com. Cara, por exemplo, a cheira dos insetos. Ela é uma personagem que eu vejo na realidade. É uma personagem que perdeu quem ela Uhum. amava. Putz, isso já apareceu no anime? Ou é outro spoiler? Perdeu quem ela amava? Como foi mais ou menos? Deixa eu ver. Ela perdeu. Não, calma aí. Não, isso já foi. Não, Não, ela perdeu o calma, quê? ela Ela teve. perdeu alguém. Foi quem mesmo? Isso apareceu. Ela perdeu a irmã. Acho que isso já Já, mas não apareceu, sei né? se foi, não sei se foi, mas mostra Não sei se muito. foi explicado, mas eu sei. Mostra só poucas informações Como, quando você viu. não, eu tô falando assim que. O que eu vou falar agora, eu falo é que assim, ela perdeu alguém, né? Eu só vou falar isso, não vou falar muita coisa. Mas ela perdeu alguém e ela tem ódio, quer vingança. Exato. Ela é uma personagem que tem esse aspecto de querer ser boa, ao mesmo tempo que ela nutre um ódio. E isso é E outra, totalmente natural, é algo que uma pessoa normal faria. E é o caminho que eu acho que o Tanjiro deveria ter não, seguido. É algo nessa mas e outra, ela pegada. é boa justamente pelo ódio, entendeu? Então um leva o outro, entendeu? Agora o Tanjiro parece que ele quer ser bom, mas ele não tem muito, tipo, aquele ódio que ele precisaria ter. Por exemplo, eu acho que o Tanjiro tá demorando muito pra ficar forte. Tanto que ele só tá tendo por partes ali que ele fica um pouco forte por causa da marca dele. Não é ele treinando. O cara treina muito. E, tipo, não tem momentos que ele derrota alguém com muita facilidade. Alguém forte, com muita facilidade. Tem coisas que ele faz hoje que é muito mais fácil, que o pessoal se pressiona. Calma aí, Você não sente que ele mas ficou muito eu não sinto forte, que ele né? ficou forte. Você sente que ele tá lutando, lutando e não sai do Isso, é lugar. tipo, por exemplo, o maior exemplo que existe disso aí, quem que é? Hã? Satoru? Não, Satoru sempre fez tudo. O exemplo seria quem? O Luffy? Que você tá falando? Não, o Luffy não. O Luffy vai ficando mais forte. Não sei quem.
Ó, O Deco. O Shun, você Deco, fala? do Boku no Hero. O cara treina, pá, 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 e nunca fica forte. Nunca fica forte. É que eu não acompanhei, eu não acompanho, eu não gosto muito de Então, Boku. mas eu já acompanhei, mas não cheguei a terminar ainda, mas acompanhei bastante, até boa parte. E o cara nunca fica forte. É tipo, Se você me perguntar, eu conheço a história, mas por exemplo, assim, eu não conheço, eu não assisti, mas eu vi alguns vídeos sobre isso. No final, por exemplo, tudo aquilo que ele tem, não posso afirmar com muita propriedade, mas no final ele parece ser bem forte mas no até, cara. final, até 70% não é assim. Mas assim, no final, a gente, pelo que eu vi, tanto o protagonista quanto o vilão principal, ambos vão se fortalecendo. E isso eu acho uma ideia muito Não, isso boa. sim, mas é no final, mas durante que é ruim. Mas o durante que é ruim. O cara nunca evolui. Então, mas no Boku no Hero, diferente de o Kimetsu, porque assim, Kimetsu, os inimigos estão ali e vão ficar ali naquele estágio. Eles não evoluem mais, eles não treinam. Boku no Hero, o vilão, ele treina. Então, tipo assim, não faria muito sentido pra mim o vilão treinar, tentar ficar forte e ainda assim o protagonista ficar tão forte que supera ele. Então, eu acho que tem uma conexão aí. Se o vilão tá treinando pra ficar mais forte, consequentemente, o herói vai treinar para ficar mais forte e eles têm que ter uma luta equilibrada. É tipo rivais, é tipo Goku e Vegeta ali, só que versão Não, hardcore. isso beleza, eu não tô discordando. Isso aí é realmente a luta final, perto do final do anime. Ali os dois não tô discordando, tô apenas falando que durante que é o problema. O cara nunca ficou muito forte, o cara nunca. O All Might, por exemplo, ele já era muito forte, derrotava com. Chegou um momento que o All Might já tinha ali conseguido dominar todo o poder dele e pronto, tá da hora. Agora o Deco não, o Deco ele vai lutando, 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 lutando. Aí toda hora, quando vai lutar com outra pessoa, ele sempre, mesmo sendo protagonista, ele sempre tá aquele cara de canto. Precisa de outra pessoa para derrotar o personagem que não é o vilão total. É os personagens, os vilões esse terciário e tal, que são fortes, mas nunca consegue. Ele literalmente perde outras pessoas e lá, olhando, não faz nada. Um Kimetsu no acontece algo semelhante? Qual luta que o Tanjiro conseguiu vencer E foi o que eu sozinho? falei, justamente, são iguais. Foi onde eu falei. É um parecido com o outro, eles são iguais. O negativo pros E dois, isso, você pô, fala? negativo pros dois. Eles são iguais. Não tem luta que o Não, Tanjiro ganhou. é difícil você encontrar um anime que ele saiba equilibrar, onde qualquer história, na verdade, onde o protagonista ele é forte só que ele tem dificuldade e tem momentos que ele não tem. É, você não costuma ver momentos em que todo aquele treinamento fez, fez Acho que ele ficar tem. tão forte quanto as pessoas que ele no começo. O Por Jujutsu exemplo, assim, tem. ó. Não, ó, Jujutsu, por exemplo. Tem o Yuta, né? Não, mas, por exemplo, o Itadori. O Itadori começa, aí você vê o Gojo. O Gojo é um pico a ser alcançado. E aí você vai acompanhando a história e você não sente, não chega um ponto que você em que você olha para trás e tem alguém que o protagonista vence sozinho, tranquilamente. Não tem, ele não alcança o nível do Gojo em termos de outras pessoas. Por exemplo, vai ter um novo anime de Jujutsu, parece, eu não acompanhei muito bem. Mas não vai ter um ponto em que vai chegar um novato, vai olhar pro Itadori e falar, eu quero alcançar esse cara. Não tem momentos em que demonstra isso Naruto, né? É nos isso mesmo, animes mais tipo Naruto. populares. As pessoas falam, Por parece. exemplo, Naruto, ele ainda tem um filho. Por exemplo, o Naruto, ele quer alcançar o nível Hokage. Aí, mano, ele treina, 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 e aí ele se torna. Aí no Boruto, você vê que o Boruto ele quer Se alcançar o tem Naruto. pessoas também ao redor que quer E chegar ao nível do Naruto também, tipo crianças. então você É, nota isso. Só que falta muito isso nas outras obras, não é algo tão comum. Poderia acontecer Solo algo Level eu acho bem simples, por difícil exemplo, mesmo um vilão. acontecer isso. É, só que no. Na continuação até que tem. Mas nas obras normais, eles poderiam fazer isso do tipo: ou ele encontra uma pessoa mais fraca, né, lutando contra um oponente forte, aí o protagonista só chega, mata o cara,
E é isso. Você ia demonstrar que tudo aquilo que ele sofreu, tudo aquilo pelo que ele passou, foi algo da hora, foi algo que valeu a pena. Só que ele não mostra, isso não costuma acontecer. Não, entendi. Você entendeu mais Entendi, ou menos? entendi. O ponto que é bom falar sobre Solo Leveling é que ele tem uma falta de inimigos. Ele tem um oponente final, ele tem um boss final, no final de tudo, que seria um spoiler que eu ia dar, mas não, ele tem um boss final, só que esse boss final ele não é tão bem trabalhado. Por exemplo, Jujutsu Kaisen, ele tem o Sukuna. Sukuna, ele tem um desenvolvimento de como ele é, de quão brutal ele é, dos poderes que ele tem durante o decorrer do anime. Você tem demonstrações dele. Em Solo Leveling não tem. O boss, ele chega o boss final e ele parece só mais um, não tem um desenvolvimento grande sobre ele. Ele é tipo, ele tem falas dele, você olha e parece que ele é um monstro intranspasável, só que isso é muito perto do final, não tem todo um desenvolvimento pro boss final, sabe? Parece só mais um arco, não parece o arco final, parece só mais um arco. Isso é algo que eu achei muito zoado no anime. Isso é algo que no. Na verdade, eu achei isso no manhwa, né? Que terminou. Mas no anime, se ele seguir a mesma lógica, vai acabar sendo bem ruim, cara. Sim, entendi. O que você acha dos vilões assim de Solo É, Leveling? Dino é a mesma coisa, é muito parecido um com, tipo, mesmo que o cara seja forte, no final eles conseguem, no final ele consegue destruir com uma certa facilidade e realmente é um jogo, tanto que realmente o nome não é nem vilão, é boss mesmo, porque ele vai lá e consegue só buscar um bush não, fala, um, caramba, Ux, um boost aqui de algum canto, faz aquilo ali, recupera as energias com uma poção e vai lá e ganha, entendeu? Então, assim, não tá diferenciando. É que nem eu falei, pra mim ainda não está chato, não está repetitivo ainda. Mas você falou que vai ser algo que vai realmente ser desse jeito. Então, pode ser que chegue nas próximas lutas e eu comece a só ver as mesmas coisas. E aí é onde a gente chega num ponto onde não é um anime que, mesmo que a ideia seja muito boa, não é aquela história tão. Você chegou a falar sobre isso, isso não é uma história que pode desenvolver tanto, uma história tão rica. ele não desenvolve bem a característica única dele, né? Exato, não é algo que eu, na minha opinião, não é algo que possa se expandir. Não sei se estou falando merda, mas se poderia se expandir bem, tipo um Dragon Ball, ou colocar um multiverso, ou colocar algo. Eu até. Ele expande Hã? bastante. Na verdade, ele expande bastante, cara. Mas O que você ia nível falar? Dragon Ball, Naruto, tipo, E o Dragon Ball e Naruto. multiverso, essas coisas. Mas você Essa não falou que já pegada. vai acabar o anime? Tipo, depois que é aquela parte Não, onde que, acaba, que ó, ele volta? então, quando a gente estava falando, conversando antes, no fora, em off, a gente falou sobre. A gente estava falando sobre em que ponto do o anime estava em relação ao manhwa. É que assim, eu me lembrava que eu li enquanto estava sendo lançado e acabou já faz muito tempo. Então eu me lembrava e eu lembro que a primeira temporada do manhwa ele acabou ali pelo 110. Só que eu me lembrava que ele tinha finalizado, eu me lembrava que ele finalizava lá pelo depois que passava desse arco do Elfo de Gelo. Eu lembrava isso. Só que aí eu fui reler essa parte e eu vi que não. Eu vi, eu vi que na onde eu lia na época, teve uma confusão que eles fizeram e, e mostrava que estava finalizando nessa parte a primeira temporada. Só que não, né? Só que só acabava o arco. Tem muita, E aí eu tava. E aí, tem muita mais falei. coisa, então, né? Sim, então, eu tava vendo e a primeira temporada ela acaba lá pelo capítulo 45. Eu tava vendo. É que eu me lembrava que a primeira temporada ela finalizava no capítulo 110, por volta disso,
e que tinha uma mensagem de encerramento no final desse arco. Só que era só uma questão da onde que eu tava lendo. Então eu achei que era, né? Na minha cabeça eu lembrava que era o final da primeira temporada, por assim dizer. Mas não, era só o final desse arco. Entendi. Mas, de fato, quando a gente estava lendo, pelo menos onde eu lia, teve um espaço ali até voltar a lançar. Teve um hiato. Só que 45 capítulos é pouco. Então, como eu disse, o anime não, o manhwa, ele vai até o 180, onde finaliza de fato. Só que mesmo depois que ele finaliza, tem um pouco a mais que ele vai até o 200. Só que aí, entre o 180 e o 200, são meio que arcos fillers e complementares da história, não é a história principal, né? Uhum. Entendi. É. Vai ter Mas vai bastante. ter bastante coisa. Eu achava que ia ter mais umas 3 temporadas, quando eu lembrava que era. Eu pensava que era 110 capítulos, que tinha adaptado a primeira temporada. Mas agora pensando, vai mais umas 4, 5 temporadas, cara. Nossa senhora. Mais 4 ou 5 no total, 4, 5. Ah, No tá, total. entendi. É, bastante coisa mesmo. É, e só que a minha questão vai ser como é que eles vão fazer o final. Como você espera que seja o final? Eu queria que fosse bom, mas eu queria que fosse algo. Cara, acho que se eu fosse falar o que eu pensaria, acho que eu não conseguiria ter essa. Nunca parei pra pensar, não sei se eu teria essa resposta. Mas se eu fosse fazer assim, esperando o final em comparação a um outro anime, por exemplo. Um final igual a tal anime, a X anime, eu acho que um final ali parecido com, acho que com Naruto, cara. Até porque foi o único anime que acabou, de certa forma, foi só Naruto. Jujutsu Kaisen. Acabou e teve Mas continuação, né? tipo, Jujutsu Kaisen já acabou, não já? Jujutsu Kaisen já. No mangá, Mas sim. no anime não, é tipo assim. Vamos dizer assim, só a animação assim que acabou foi Naruto até agora, né? Vamos colocar aí Naruto. Então, assim, É, acho que é Naruto. Eu queria algo bom, sabe? Tipo, pronto, se eu fosse falar uma resposta, algo bom. Uma resposta curta, algo bom. Não algo escuro, não algo tipo, putz, o protagonista no final morre. Eu queria algo bom, só isso. cara, eu acho que se eu fosse. Eu vou comparar com outros animes. O fim, provavelmente você não vai ter visto, e muita gente não vai conhecer porque não acabou o mangá. Mas pra quem lê o mangá, eu vou. Quem lê muito, eu vou usar uma comparação que vai ser muito boa. Que é assim, o final de Solo Leveling, ele é que nem que igual o final de Tokyo Revenge. Você conhece Tokyo Revenge, não Já vou conhece? falar daquele da escola? Sim, É. Só que tem dois, você pode acabar se confundindo. Tem o Tokyo Revenge e tem um outro que é o cara do cabelo colorido. Tem um cara de cabelo colorido que tá na escola e é delinquente. Só que Tokyo Revenge, ele é sobre um garoto loiro que viaja no tempo e é delinquente. pera, tem. É que nem que Oxe, igual o tem final o desse. da escola, que eu sei que tem uns amigos lá, não sei o quê. Vi bem pouco, eu vi bem pouco. É porque tem dois muito parecidos, cara. Os Aí você nomes são iguais? acaba Os confundindo, nomes são né? iguais? O nome do outro eu Não é não Tokyo lembro. Ghoul, não? Né? Não, tem Tokyo. Não. Putz. Tem Tokyo Revenge. Tokyo Ghoul é totalmente diferente de Tokyo Revenge. Mas, assim, tem o Tokyo Revenge e tem. Eu não lembro, deixa eu ver aqui. Um de cabelo preto, o outro? Como assim, cabelo Castanho? preto? Não, né? O que você tá É que falando, cara? tem Como assim, cabelo dois. castanho? Falando. Um é do cabelo do cara de cabelo laranja. Eu sei, esse aí eu já foi esse aí que eu já vi um pouco. Tem o cabelo Cabelo amarelo, amarelo. né? Que é o Takemichi, o protagonista. E tem um outro que é muito parecido, que o cara ele tem o cabelo dividido, cabelo colorido, só que eu não lembro qual que é o nome do anime. Sim, mas você tá falando do principal, que Tanto foi que o eu que tô estourou, vendo. né? O principal foi o Tokyo Revenge. Né? Aqui, ó, Windbreak. Windbreak é o outro anime que é muito parecido. Você não deve conhecer nenhum nem outro, mas. Então, tem o. Esse é justamente o intuito, é dizer para quem. É dizer o final sem dizer o final.
Que assim, tem o Tokyo Revenge, que o final é muito semelhante ao de Solo Leveling. E, na verdade, é realmente muito parecido. E tem. Só que o final que eu acho da hora seria o final de Kimetsu. Né? Porque o final de Kimetsu, tudo é muito pesado e tudo tem muita consequência. No final. E é esse final que eu acho que ficou faltando. Porque o. Você sabe o que é Deus Ex Machina? Sabe o que é? Já ouviu falar. Não anime, né? Não, é que assim, ó, Deus Ex Machina é a forma como a gente fala sobre quando uma obra ela puxa uma puxa uma cartada final do nada. Exemplo, um Deus Ex Machina é quando o protagonista ele tá lutando contra um inimigo muito poderoso, só que do nada o protagonista tá perdendo lá, né? Ele tá lutando, começa a perder e do nada surge um Deus Ex Machina ali. Seria quando surge algum motivo que não foi trabalhado antes a vencer o inimigo. É porque você não viu o final de Jujutsu, mas teve meio que isso. Mas é quando tem uma reviravolta, surge alguma coisa que faz que faz basicamente inverter os papéis. Quem estava ganhando perde, sabe? O vilão estava vencendo ali tranquilamente perde. Entendi. Eu vou falar de uma forma que você vai saber. A Kaguya foi um deus ex machina. A Kaguya foi um deus ex machina. Então, meio que Sim. isso. Dá pra entender mais ou E- menos? Não sei explicar direito assim, cara. Não, não, mas eu entendi porque Então, realmente não parecia que ela ia, que parecia que ela ia ganhar, que ia acabar o anime daquele jeito. não, não, é que assim, parecia que o vilão final era o Madara. Do nada é o Kaguya. E é basicamente isso. Deus Ex Machina é quando algo totalmente inesperado aparece e faz com que o protagonista vença ali sem motivo nenhum, Uhum. né? Então, só que assim, Solo Level ele tem isso. Ele tem essa parece um Deus Ex Machina ali para fazer com que tudo o que para fazer com que o vilão seja basicamente inútil. Aparece lá. Então, esse é um problema do Solo Leveling, porque aparece uma coisa totalmente do nada, nunca tinha aparecido. Você não esperava, não tinha como você esperar o que aconteceu, porque nunca foi trabalhada a ideia no Solo Leveling. E isso é um problema muito grande, Solo Leveling. Sabe? Esse que é o problema. Então, o final dele, eu esperava, falando de forma simples, eu esperava que tudo tivesse peso. E no final não teve. Entendi. Você sente a sensação que você E tem era quando pra ter, né? você. Então, quando você vê o final, a sensação que você tem é tudo que aconteceu foi inútil. Ah, Basicamente então isso. é. E a continuação, ele passa essa impressão mais do que nunca. Eu vou te dar uma explicação de como é a continuação, só para você ter uma pegada. O Sung Jin-woo, ele se torna um monstro muito poderoso, um monstro em termos de poder, tá? Ele continua humano, só que ele fica muito forte. Só que aí ele desaparece. Ele desaparece e a mulher dele também. Só que ele tem um filho. Esse filho, ele continua no mundo, só que para você ter uma noção, no mundo que ele vive, não existe mais. As dungeons deixaram de existir. O Sung ele deu um jeito de fazer com que as dungeons não apareçam mais. Então, basicamente, caçadores deixaram de existir. Então, basicamente virou um mundo normal. Só que, de repente, quando o filho dele já está bem mais velho, os portais voltam a aparecer. Só que é como se os portais nunca tivessem aparecido. Ou seja, nunca existiram caçadores, e aí de repente começaram a existir. Os portais surgiram, os personagens caçadores também apareceram lá, como se fosse a primeira vez. E o protagonista, que é o filho dele, tem um sistema. E o protagonista, que é o filho dele, ele começa no rank E e tem que subir. E aí o sistema também ajuda ele a evoluir, a ficar mais forte conforme o tempo. Conforme ele consegue evoluir, assim como o Não se Suijiu. repete, né? Eu falando aqui, explicando, não dá a sensação de que é Sim, se basicamente a mesma repetir. coisa? É. Então, só que pelo que eu vi, a continuação
Eu li até o capítulo 12, e só que ele tem 38 capítulos lançados. Só que, pelo que eu tava vendo, parece que os monarcas vão ser bem mais explorados. Vai ser algo na pegada de Naruto mesmo. Que, sabe, em Boruto, a continuação de Naruto, os Otsutsu foram bem mais explorados. E a mesma coisa está acontecendo aqui. Enquanto na primeira parte, que era o solo leveling, os monarcas foram um pouco explorados, até onde eu vi, os monarcas vão ser mais explorados. E na continuação, que é o solo leveling Ragnarok. Entendi. É, então vai ser um segmento bom, mas se você falando assim que vai se repetir, pra mim perde a graça. A sensação que você tem é basicamente você tá assistindo o solo leveling com outro personagem. A sensação que a continuação dá é que Solo Leveling, assim, depois que ele foi lançado, uma porrada de obras muito semelhantes a Solo Leveling apareceu. E ainda assim, a continuação de Solo Leveling parece muito inferior a esses obras que são basicamente que se inspiraram, para não dizer que eles copiaram e colaram na cara dura Solo Leveling. Então, você entende? A continuação é inferior às cópias. Você entende? Cara, então, quando eu vi isso, cara, eu fiquei tipo, cara, sério? Assim, as obras que copiam e colam, elas pegam toda a estrutura de Solo Leveling e basicamente colam no seu mundo com Entendi. pouquíssimas E acaba sendo alterações. pior. Só que a continuação você espera que seja tão boa quanto Solo Leveling, né? Já que é uma continuação. Ou seja, no mínimo, a continuação você espera que ela seja tão boa ou até melhor do que as obras que imitaram, né, que pegaram as funções que Solo Leveling tinha. Por exemplo, o sistema e as dungeons. Então você espera que ele seja melhor. E ele não ser, pelo menos inicialmente, ele não ser tão bom, acaba passando aquela sensação de é mais do mesmo, cara. Eu mesmo não tive vontade de ler. Quando anunciaram, eu falei, né, não vale a pena ler. E aí eu peguei para ler e vi. Tem aspectos interessantes, que, por exemplo, eles estão explorando muito mais os monarcas. Mas, ainda assim, tudo parece muito mais do mesmo. Cara, quando o protagonista ele se mostrou ser ranquier, eu falei, não, cara, não é possível. Porque de início você não sabe qual é o nível dele. Quando você vê que ele tem o mesmo nível que o Sung, você acaba achando que é mais do mesmo. É a mesma coisa, só que com protagonista diferente. Foi a impressão que eu tive. Por isso que eu achei zoado. Entendi. Entendi. É, coisa de louco, é. Já não vendo por cima, assim, acho que acaba sendo algo ruim mesmo. É, mano. É, vamos ver o que, que vai ser aí no anime. Vamos esperar agora. Ver o que, que vai vir. O que, que vai vir, não, né? Vamos ver como vai ser. Eu acho que vai ser, eles basicamente vão copiar e colar o manhwa, porque basicamente, é basicamente isso que eles estão fazendo. Pegando tudo, no máximo dando uma encurtada, mas eu não vi muita coisa diferente. Eu já vi anime que muda bastante e Solo Leveling parece ser a mesma coisa que no manhwa. Então, eu imagino que vai ser a mesma coisa. O final vai ser o mesmo, a continuação vai ser a mesma. Não vai ter alterações. Vai ser só basicamente uma manhwa com movimento. O que não é ruim, né? Acho que é isso, né?
Muito obrigado, senhoras e senhores, a todos que estão nos acompanhando até aqui. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve aí. E tem alguma coisa a falar? Cara, só que o anime é muito bom e que eu espero muito que vinha muitos animes pra bater até de frente pra gente poder ter bastante coisa aí pra assistir. Só isso. E veio com boa qualidade, porque eu vi um anime que ia lançar aí que tem um manhwa muito bom e que a animação ia ser uma porcaria. Que eles prezem pela qualidade, é isso mesmo. Beleza, então valeu, falou, fui. É nóis.